Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Álvaro, vamos lá para mais uma aula. Então, hoje vamos falar sobre doenças do sistema respiratório. Como normalmente tínhamos visto, né, as doenças que atingem o sistema respiratório, elas são diversas. Tanto que a gente vai focar em algumas delas somente, porque senão a gente não acabaria essa aula, teríamos que dividir ela. Então falaremos brevemente sobre aquelas doenças que elas são congênitas, assim como aqueles normalmente estão mais com maior incidência no dia de hoje, principalmente, né, agora nesses tempos de pandemia, que a gente escuta de doenças respiratórias, a gente escuta tormenta de citocinas, enfim, vamos entender um pouquinho mais de como alguns dos medicamentos eles trabalham em pró e também pode ser contra, entender fisiologicamente o que está acontecendo. Beleza? Então vamos lá, galera. Bom, para entender isso, a gente vai fazer uma breve explicação anatomofisiológica do sistema respiratório. Lembremos que o sistema respiratório depende do oxigênio para ele, no caso, exercer sua principal função, mas normalmente a gente pensa que ela somente é troca gasosa, mas ela envolve mais coisas, mais funções de importância, como por exemplo, além da oxidação normalmente, nós também ela vai estar envolvida no metabolismo celular, tá? Evitando, no caso, problemas como acidoses, no caso respiratória, que normalmente muitos casos de problemas no pulmão podem acontecer, doenças pulmonares, a clássica hematose, que é troca gasosa. O oxigênio também tem uma função importante quando ela se combina com a hemoglobina, né, formando a oxihemoglobina. Às vezes, quando tem um paciente que ele não tem uma adequada troca gasosa, uma distribuição de oxigênio, não vai ter a pele cianótica, né, normalmente, como já ouviram falar, né, dedos baqueados, é, a mucosa da gengiva é meia roxa, aí ele vai se tornar roxo. Por quê? Porque não teve a ligação da hemoglobina com oxigênio, então ela se torna uma metahemoglobina, né, normalmente. E também na função de eliminação do CO2. Normalmente nós sabemos que aproximadamente a gente respira 17 vezes por minuto. E cada vez introduzimos na respiração normal quase meio litro de ar que normalmente nós possuímos. Este sistema é constituído por tratos ou vias, depende como você acha melhor chamar, né? Tanto superior e inferior, né? Eu também chamo de vias aéreas. É normal se chamar de tratos ou vias aéreas superiores e inferiores. Então, normalmente, temos o trato respiratório superior, que normalmente vai se encontrar, no caso, na cabeça, né? E aí e o que está por fora, né, da caixa torácica, aí temos o nariz, narinas, cavidade nasal, faringe, laringe e parte superior da traqueia, tá? Isso normalmente o superior. E no inferior já é tudo o que está localizado na cavidade torácica. Então, parte inferior da traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos e pulmões, né? Então, uma coisa assim que normalmente a gente já viu em anatomia, em histologia, no caso. E tem as pleuras, né? As camadas fibrosas das pleuras que seguram, tem função muito importante, né? Tanto a pleura parietal como a visceral. Os músculos que trabalham nessa cavidade respiratória para oferecer o processo de respiração e expiração, né? No caso. Assim também aqui estou mostrando um gráfico como está distribuído nesse sistema respiratório, vias aéreas superiores, vias aéreas inferiores e como que elas estão, quais são as suas divisões. Uma coisa interessante através dessa figura, que é uma figura de um livro muito antigo, na qual eles comparam porque como é que essa dinâmica da respiração quando a gente boia, né? Quando você vai na água, na praia, na piscina, você boia, você consegue boiar. E por quê? Porque a gente tem, né, essas cavidades internas. No caso, lembremos que o sistema respiratório é um sistema aberto, então a gente insere ar, pode expirar como inalar ar,
que eles comparam muito com os submarinos, que a tecnologia deles é parecida para eles, no caso, submerger como emerger. Nós também é a mesma coisa, tá? Como é que nosso sistema é tão maravilhoso, tá? E você faz essas comparações. Ah, embriologicamente, sabemos que já o sistema respiratório, ele é ele é diferenciado dos outros sistemas porque ele não provém somente de uma camada embrionária, ele provém de duas, como no caso é o endoderma e o mesoderma. Aí vai estar envolvido todos os tecidos de epitélios, cartilagem, musculaturas, dependendo essa camada embriológica. Por exemplo, o endoderma é o epitélio, as glândulas traqueobrônquicas dos órgãos respiratórios inferiores, é endoderma, o mesoderma é tecido conjuntivo, grande parte, né, de todo o trato respiratório, cartilagens, né, estão falando traqueia, laringe, musculatura lisa, né, temos músculo do diafragma, os músculos intercostais, etc, etc. Outra coisa interessante, quando a gente fala das zonas, né, a gente vai ter zonas de condução do ar, as zonas de transição respiratória, tem também uma zona de bombeamento, né, no caso presente também desse ar, enfim, mas ela se distribui conforme o sistema respiratório ele vai passando do superior para o inferior, né? Aqui só mostrando a condução, inicia desde a traqueia, e ela vai diminuindo o que a gente chama em gerações, tá? Ela vai no sentido inferior. Quando ela chega nos bronquíolos, no caso, nós observamos, né, que já tem geração menor e aí se inicia a zona de transição e respiratória. Ah, professor, mas qual que é a diferença? Igual? Não, obviamente, esses bronquíolos têm um diâmetro menor, eles têm menos estrutura se a gente compara com os brônquios, eles não produzem, no caso dos bronquíolos, eles não produzem mais muco, como era na traqueia, nos brônquios, é bem diferenciado, tá? O que mais podemos observar? Que no caso do sistema respiratório, ele vai ter a presença de algumas células específicas, que são os pneumócitos tipo 1 e os pneumócitos tipo 2. Importante lembrar que os do tipo 1, eles estão presentes em grande parte da superfície alveolar, tá? Eles são achatados e extensos. E já os tipo 2 é importante porque eles são os que armazenam e secretam líquido surfatante, tá? O líquido surfatante, ele ajuda a manter a pressão, a tensão superficial, tá, galera? Então isso é muito importante no processo de respiração. Obviamente, os pneumócitos tipo 2, eles são menos numerosos, tem menor quantidade, tá? Assim mesmo, a gente pode observar que, no caso, que esse líquido surfatante ele pode não estar presente, ou crianças nascem sem esse líquido surfatante, então hoje já é desenvolvido esse líquido surfatante de forma sintética, tá? De forma exógena. E também, né, para o tratamento de doenças das membranas hialinas que provocam permeabilidade endotelial e podem levar a um edema pulmonar. Olha a importância desse líquido surfatante. Aqui só mostrando para vocês, no caso, aqui temos as células pneumócitos do tipo 1, né? Lembra que falamos que são achatados, né? Está toda essa parte aqui. E normalmente vamos também, né, observar os pneumócitos do tipo 2 que estão aqui, né? Observem eles aqui. Obviamente os tipo 1 são mais numerosos, como nós falamos. E outras células, como os macrófagos que estão presentes. Lembramos, as células dos macrófagos são células de defesa. Elas são uns tancão lá, assim, tipo, eles são os mais fortes, um dos mais fortes que tem. Eles estão presentes sempre nos alvéolos, por quê? Porque o sistema respiratório, como eu falei, é um sistema aberto. Aqui mostrando, no caso, o que seria o alvéolo. E aqui um capilar, no caso, bordeando, onde vai ter os processos de troca gasosa. Só que aqui já é um alvéolo que está prejudicado. Tem
Você vê que tem um aumento o líquido surfatante, ele está preenchendo toda a camada, então isso está provocando um edema, pode provocar um edema. E isso leva à morte das células que estão presentes, células do tipo 1, tipo 2. Aí você vai ter uma perda do que? Da troca gasosa, e o que leva a uma falha respiratória. A gente poderia fazer uma breve correlação com os efeitos que acontecem no coronavírus, que é mais ou menos essa parte. E isso é porque isso é provocado, no caso, pela tormenta de citocinas. As próprias citocinas do próprio corpo, eles começam a exercer essa função e eles vão preencher todo o alveolo, né? Inibindo a função do próprio alveolo, né? Na troca gasosa. Então imagina que isso é um alveolo, mas a gente tem mais de 5 milhões de alveolos. Então esse pulmão ele vai perdendo, né? Vai se saturando e levando essa falha de ar, né? Que é uma característica importante nos pacientes com coronavírus. Obviamente o pulmão ele vai ter mecanismos de defesa pulmonar, né? Se não, né, como a gente estava falando, uma cavidade é um sistema aberto e é perigoso, né, se ele não tivesse corretos e eficientes mecanismos de defesa pulmonar. Quais são eles? A tosse, a broncoconstrição. Obviamente, assim, depende do momento desses mecanismos de defesa, porque eles também podem provocar sérios problemas. Secreção de muco e outras substâncias citoprotetoras e o transporte mucociliar. Obviamente, a tosse ela é provocada por um estímulo que provém do cérebro. E essa tosse vai provocar nas células no caso da traqueia, uma broncoconstrição dos brônquios, dos bronquíolos. E assim eles vão começar a secretar bastante muco na tentativa de tentar eliminar. E para isso eles precisam transportar esse muco para fora. Então, esses 4 mecanismos são de vital importância na defesa pulmonar. Bom, até aqui o que a gente tínhamos falado, uma breve anatomia, fisiologia, né, de como acontecem as coisas. Agora vamos entrar em algumas das doenças do sistema respiratório. Então temos as anomalias congênitas, tá? Elas já provém a criança por defeitos em algum cromossomio durante o desenvolvimento, ele provoca essas anomalias congênitas. Aí tem várias, né, no caso, aí já até tínhamos falado brevemente no sistema respiratório, são a mesma coisa, né? As atresias, lembra que tínhamos falado das atresias, das estenoses. Então, isso acontecem também na laringe, tá? Elas podem acontecer a atresia da laringe, né? Raríssima anomalia, que resulta em que uma falta de recanalização da laringe por causa da obstrução das vias aéreas superiores do feto. Tá? Outra coisa interessante, a rede laríngea, que é uma recanalização incompleta da laringe durante a 10ª semana de desenvolvimento, né? Você lembra que a partir da 5ª semana tem um processo de organogênese, então todas as estruturas do corpo elas vão se desenvolvendo, né, no caso. E acaso também temos as estenoses. As estenoses podem estar também misturadas com as atresias. Você pode ver aqui tem uma estenose do tipo segmentar, que ela tem só um segmento, ou ela pode ser forma de funil, que ela vai funilando, assim como também pode ter uma estenose tipo hipoplásica, na qual já envolve toda a traqueia, que tem uma diminuição do tamanho, né, no caso dessas células presentes. Na traqueia já vamos ver que também se observa bastante fístulas traqueosofágicas, as fendas laringotraqueosofágicas, estenose e atresias traqueais, né, como tínhamos visto no exercício anterior, e o divertículo traqueal. Essa fístula traqueosofágica é uma passagem anormal entre a traqueia e o esôfago e ocorre entre 1 a cada 3.000 a 4.000 nascidos vivos, né, no caso. Agora temos a fenda laringotraqueosofágica, que
normalmente a laringe e a traqueia superior podem comumente deixar de se separar completamente do esôfago. Então elas podem ficar juntas, elas podem ter uma passagem, tá? Uma passagem que comunica entre essas duas. A estenose e as atresias, né, que tínhamos visto na imagem anterior, estreitamento e obstrução, né, por causa dessa atresia da traqueia. E o divertículo traqueal, que é mais raro ainda, é uma projeção que sai fora da traqueia e ela tem um fundo cego, então é como se tivesse um calombinho na traqueia. Aqui só para mostrar a traqueia. E aqui nela vamos ter, no caso, a fístula, né? Que ela provém, ela é uma fístula. Aqui o divertículo traqueal, como nós estamos falando, um calombinho, né? Um espaçamento a mais aqui podemos observar no raio-x. Obviamente aqui do esôfago, mas é bem parecido. Essas fístulas traqueoesofágicas podem ser revertidas através, no caso, da inserção de outro. Você faz, né, na verdade, através de tecidos, você faz uma nova traqueia para se inserir. Aqui nesse artigo tem até o link aqui embaixo, você pode observar que nela se inseriram um feito de plástico, um polímero, feito a partir de um polímero que substituiu a traqueia. Obviamente você vai obter novamente a respiração, mas obviamente vai ter algumas consequências. Vocês podem observar melhor e ler nesse artigo que está o link aqui embaixo. Já no pulmão temos o síndrome de deficiência respiratória. Normalmente ela atingir o 2% dos recém-nascidos, provoca respiração rápida, dificuldade também pouco depois do parto, tudo pela falta de surfatante. Então essa síndrome de deficiência respiratória por falta de surfatante. Então aí temos células dos pneumócitos tipo 2. As agenesias pulmonares é quando, lembra que tínhamos falado, a agenesia é quando falta, então essa criança ela pode nascer sem um pulmão, se é esquerdo ou direito, ou os dois no caso. A agenesia é falta. Hipoplasia pulmonar, né? No caso, esse pulmão é incapaz de desenvolver-se naturalmente, então ela tem um tamanho menor e no caso pode ser muitas vezes comprimido pelas vísceras abdominais, que podem ser e várias, né? No caso, por exemplo, pode ter o próprio coração comprimir e inibir o crescimento desse pulmão. Temos também os cistos pulmonares congênitos, que são provocados por dilatação dos brônquios terminais e estão presentes na periferia do pulmão. E temos o síndrome aguda de deficiência respiratória, né? Muito comum hoje, dias de coronavírus. Tem uma formação de membrana hialina, né? Isso vai provocar ou impedir as trocas gasosas e pode levar o paciente à asfixia e morte, tá? Normalmente podemos observar mais elas em crianças prematuras ou que nasceram de uma cesariana e em filhos de mães diabéticas. Aqui mostrando os cistos, né? Você pode ver os pontinhos, né? Vários pontinhos presentes são cistos pulmonares. Nesse outro raio de tomografia aqui do lado, aqui tem até o link para vocês observarem. Mostramos a hipoplasia, mas que tudo infantil. Observa que o pulmão ele basicamente diminuiu muito, né? Se a gente compara com o normal. Então, cada vez ele tem um comprimento, vai diminuindo bastante essa hipoplasia que causa nesse pulmão. Temos outra bem conhecida que é a fibrose cística, também chamada doença do beijo salgado ou mucoviscidose. É uma doença autossômica recessiva multissistêmica que atinge basicamente o cromossomo 7 e nos Estados Unidos acomete cerca de 1
a cada 2.500 crianças. No Brasil é um pouco menor, é 1 para cada 1.500 pessoas. Dentro dessa fibrose cística, temos 1.800 tipos diferentes, tá? Aí, como nós tínhamos falado, né, são mutações no gene CFGTR, que codifica a proteína que regula o transporte bidirecional do cloro. Então, o cloro se vê atingido nessa fibrose cística. E, obviamente, tem um aumento de cloro através das membranas epiteliais. Aí vamos ter secreções brônquicas, que elas são espessas, pouco hidratadas, e isso envolve diretamente no que? No processo de clearance, do clearance mucociliar das bactérias. Então se dificulta no caso, a expulsão dessas bactérias muitas vezes. E aí vamos ter que esses micro-organismos, essas bactérias, normalmente vão estar associadas com essas doenças, com a fibrose cística. Por exemplo, a pseudomonas, que no caso de atingir esses pacientes se torna letal, o Haemophilus influenzae também, bem conhecido, e o Staphylococcus pyogenes. Assim, normalmente tem algumas teorias falando, né, que as proteases, né, são enzimas que quebram proteínas e vão ser liberadas pelos neutrófilos, ajudam significativamente para a destruição do parênquima pulmonar. Normalmente, como falamos, ela pode ser transmitida, né, da mãe. Normalmente temos a mãe portadora do gene e o pai portador. Os dois são portadores. A possibilidade, qual será? Vai ser normalmente 25%, uma em cada 4, de que realmente tenha a fibrose cística, 50% de que 2 em cada 4 sejam somente portadoras, e 25%, uma em cada 4, de que a criança não tenha fibrose cística e nem seja portadora. Ou seja, eu tenho 4 filhos, minha esposa e eu somos portadores. Então, o que significa? Um vai nascer sem nada, normal, né? Saudável. Vamos ter um que vai ter a doença, vai desenvolver a doença plenamente, e 2 que vão ser somente portadores. Normalmente, as complicações que a gente vai ver dessa fibrose cística, temos a mucostase, que é uma parada, né? Mucostase, que estase é parar, e muco, para o muco de ser eliminado, tá? E também outras preocupantes são as bronquiectasias, né? Que são dilatações irreversíveis dos brônquios. Isso, obviamente, se deve a que se perdeu ou foi destruído os componentes elásticos e musculares da sua parede, né? Que isso está presente, gente, até os bronquíolos terminais, até lá. E isso vai, obviamente, desencadear as ateletaxias. As ateletaxias são colapsos parciais ou totais do pulmão ou do lóbulo pulmonar. Normalmente, quando tem alguma cirurgia, ela pode ser um tipo de, no caso, de complicação, tá? E se for no caso, a gente pode observar que nas bronquites, aqui temos um corte histológico, vocês observam a quantidade de pontinhos, né, que é grande quantidade de neutrófilos combatendo, edema, né, tem um processo inflamatório forte aqui que está acontecendo, e que lembra que tínhamos falado, né, tem destruição do parênquima por causa dos próprios neutrófilos, já que eles secretam proteases que vão destruindo também. E não é somente as bactérias, é um conjunto de tudo. Onde a gente pode ver também essas obstruções, pode ser uma pneumonia necrosante, né, que destrói. Essas bronquiectasias atingem tudo isso. As complicações e órgãos afetados. No caso, quando esse paciente ele tem fibrose cística, os seios começam a ter sinusites, nos seios paranasais, nasais, eles vão principalmente os seios maxilares, os frontais, tá? Nos pulmões,
ele vai ter aí uma parada do muco, né, como tínhamos falado, infecções respiratórias e um aumento, né, das vias aéreas. Na pele também vai ter a sensação de produzir sal, né, por isso que a gente chama beijo salgado. No fígado vai ter um bloqueio, um fechamento dos ductos biliares, no pâncreas, dos ductos pancreáticos, e olha o que vai levando, né? Vai provocando sérios problemas nessas glândulas anexas. Nos intestinos, eles perdem o processo de absorção de nutrientes por causa da fibrose cística, e nos órgãos reprodutivos vão ter complicações, né, que pode levar a ter certos casos de infertilidade. Outra doença que a gente vai ver é a pneumonia, né? Essa já é mais conhecida. Mas o que é a pneumonia? Ele é obviamente, um processo, uma infecção que leva a uma pneumonia, que seria uma inflamação também, né? É uma infecção do parênquima pulmonar com uma expressão clínica característica. Isso vai se dar dependendo do tipo de agente etiológico que a gente vai observar. Então, a pneumonia, ela obviamente vai atingir bronquíolos e alvéolos, aí vai desencadear o que? O exudato inflamatório, e isso vai afetar a troca gasosa, tá? Essa pneumonia pode ser provocada por bactérias, vírus, fungos e parasitas, tá? Normalmente o quadro infeccioso ela vai depender de quê? Da patogenicidade do agente, ou seja, do tipo de agressividade com a qual esses agentes, né, que acabamos de falar, bactérias, vírus, fungos, eles vão atingir o epitélio, né, o parênquima. E como esse sujeito, nesse indivíduo paciente, ele vai se manifestar e com os mecanismos de defesa deles. E, obviamente, a capacidade de resposta do hospedeiro, né, frente a isso. Aí vem toda a linha celular de defesa. Normalmente, quando você vê hoje, né, esse quadro infeccioso, tem um tratamento com uso de antibióticos de espectros cada vez mais amplos, né? E isso normalmente se dá porque tem um aumento da patogenicidade desses agentes que provocam essa pneumonia. Assim também vai ter uma ampliação dos processos diagnósticos e terapêuticos invasivos, já que, como a gente falou, né, sistema respiratório é um sistema aberto. Então tem que ter cuidado com isso. E também temos que observar, nesses casos de pneumonia, situações de imunopressão associadas a determinadas doenças, como, por exemplo, paciente que tem AIDS. Então ele vai ter, obviamente, um processo de imunossupressão fortíssimo. Então a pneumonia é uma doença que pode atingir rapidamente a esses pacientes. Normalmente, nessas infecções pulmonares, pneumonias, tem um processo de colonização e infecção do sistema respiratório. Então, não é que vai chegando, né? Como que acontece? Vai ter os processos de colonização e, posteriormente, a infecção. Por isso que muita gente, né? Você não sente, né? Quando atinge outro órgão, você sente na hora. Mas no caso dos pulmões, primeiro se inicia com o processo da chegada das colônias, até invadir tudo, já inicia a infecção, que isso demora algum tempo. Então, os micro-organismos, eles vão se localizar em diferentes níveis da árvore brônquica, né, ou respiratória. E aí, normalmente, a gente encontra uma frase bastante usual, né, no meio hospitalar, que fala sobre referente a essas pneumonias, que nem sempre o encontro de um micro-organismo em alguma parte dos pulmões representa uma pneumonia. Por isso que a gente fala que a infecção pneumocócica, né, que a gente até vai falar disso, ela se manifesta somente quando tem os processos de invasão e multiplicação. Então, quando tem uma colonização, o que é colonização no final de contas? É uma persistência de bactérias em um local do corpo sem evidência da resposta por parte do hospedeiro. Então, o hospedeiro não exerce nenhum tipo de resposta. Já a infecção é uma invasão, multiplicação de micro-organismos nos tecidos, acompanhado de agressão e reação desses tecidos. Então, é uma resposta do,
do hospedeiro. Os agentes infecciosos que atingem os pulmões vão ser, obviamente, você vai encontrar eles pelo ar inalado, ou eles podem provir pela corrente sanguínea. Temos dois padrões, dois tipos básicos de colonização. Quando elas se colonizam, vão colonizar sítios normalmente contaminados por micro-organismos altamente virulentos, em indivíduos previamente sadios, né, no caso. Como, por exemplo, esses micro-organismos, como a Neisseria meningitidis, né, meningite, Streptococcus hemolyticus e Streptococcus pneumoniae, né. Que obviamente tem vacina, né, alguns. E a colonização por micro-organismos em diferentes graus de virulência, em indivíduos com baixa de suas defensas pulmonares, que aí já é outra coisa assim, para ser observada, que ela vai levar a um processo de infecção. Como classificamos a pneumonia? Tem várias formas, tá? Normalmente podemos observar do tipo da origem, e aí se divide em hospitalar ou da comunidade, bastante utilizado. Outro é etiológico, pelo tipo de micro-organismo que atingiu esse paciente. Outro também importante, né, no caso, quando a gente faz avaliação patológica, através das lesões morfológicas que vão ocasionar. E aí temos pneumonias específicas e inespecíficas. E também pela distribuição anatômica, tá? Todas vocês já devem ter ouvido falar, principalmente aquela é adquirida, né, no hospital ou na comunidade, bastante utilizada no jargão médico. Que mais? Essa classificação, de acordo com a distribuição das lesões, a gente pode classificar elas em umas pneumonias lobares, tá? Então ela vai atingir um determinado lobo desse pulmão, na qual vai ter substituição de ar dos alvéolos sacoalveolares por exudato inflamatório, tá? Mas, obviamente, se não for tratar essa pneumonia lobar, ela vai evoluir a 4 fases, ou seja, né? Quais são as 4 fases que vai evoluindo? Isso é uma coisa interessante, que é a pneumonia lobar por inicial de congestão, tá? Que ela é intensa congestão dos capilares septais e vai levar a edema, vai ter poucos neutrófilos e numerosas bactérias nesses alvéolos, porque está acontecendo nos alvéolos, né, gente? Se ela piorar, ela vai provocar a hepatização vermelha, né? Engraçado esse termo, hepatização, que significa quando os alvéolos ficam cheios de fluido, fibrina e bactérias. Aí, no caso, vamos para a cinzenta, tá? Essa cinzenta, ela é o aumento das células, aumenta o foco inflamatório, tem fibrina nos alvéolos, além da diminuição e congestão de número de bactérias. A liberação de enzimas pelas células inflamatórias leva a uma degradação e morte, perda das fibras elásticas. Já tínhamos falado, né? Se o pulmão perde fibra elástica, o que acontece? E torna o parênquima bastante friável. Então, quando fala bastante friável, ele dá uma consistência dura, né? O pulmão não é uma estrutura dura. E dá uma coloração parecida com... Na verdade, no caso, o parênquima se torna duro, né? Friável, como a gente fala, como se fosse um fígado. Por isso, hepatização, porque hepato é de fígado. E o quarto passo é a resolução. Aí que acontece essa resolução? Já tem uma lise das fibrinas e diminuição progressiva do exudato, permitindo a penetração de ar nos alvéolos. Só que até lá ela provocou muitos problemas, tá? Então, o que podemos observar? Que na pneumonia lobar não há destruição das paredes alveolares, tá, galera? Uma coisa interessante. Observa como está esse corte histológico, você vê os alvéolos, né, como uma rede, todo cheio de foco inflamatório presente. Observe, esse paciente não vai conseguir respirar adequadamente. Obviamente, ele atende por lobos, né, então aí é tranquilo, né, mas se atingir todos, aí já é um problema.
aqui mostrando, né, a pneumonia lobar, essa estrutura, um pulmão que parece um fígado, né, mas não, é um pulmão que tem aquela fase, né, a terceira fase de hepatização cinzenta. Nem aqui do lado que tínhamos visto o corte histológico mostrando os focos inflamatórios, que tem leucócitos polimorfonucleares, no caso, mas ainda tem preservação da estrutura, então não tem destruição do parênquima, tá? Isso aí é característico das pneumonias lobares. Temos agora as pneumonias lobulares, tá? Não é a mesma coisa, ou também chamado broncopneumonias, que capaz já ouviram falar, tá? Ela é caracterizada por focos múltiplos. Então são pontinhos, né? Você pode observar vários pontinhos que podem aparecer em qualquer um dos lobos, tá? E eles podem se comprometer o pulmão inteiro, né? De uma vez só. Na pneumonia lobar, ela seguia por lobos, né? E conforme era mais demorada. Microscopicamente, a lobular, ou essa broncopneumonia, ela excede também, ela vai observar, vamos observar um exudato purulento, supurativo, né, na luz dos alvéolos e bronquíolos, o edema e destruição das paredes dos alvéolos. Então, essa broncopneumonia, ela se destrói parênquima. Pode, outra coisa interessante, pode acontecer as mesmas fases da pneumonia lobar, porém com distribuição focal, né? Então, pode invadir tudo, né, no caso. Normalmente observamos essas broncopneumonias que elas atingem crianças e também idosos, tá? Os dois extremos da vida. Temos a pneumonia intersticial, que ela pode ser zonal, difusa ou às vezes bilateral. Macroscopicamente, o quadro é pouco característico, podendo haver somente congestão. É o que normalmente a gente conhece como a pneumonia silenciosa, capaz de ouviram falar. Não provoca nada. Você pode estar com pneumonia, mas você não sente nada. Levemente aquelas coisas, né? Normais, um pouco de falha ao respirar, enfim, que quase não apresenta tipo edema, falta de ar, enfim. Microscopicamente, ela vai ser uma inflamação intersticial, em que os septos alveolares tornam-se alargados pelo edema infiltrado de mononucleares das células. Agora temos as pneumonias bacterianas. Elas vamos ter a pneumonia pneumocócica, por Klebsiella, por Haemophilus, a estafilocócica, Legionella e por Pseudomonas. A pneumocócica é provocada, obviamente, no caso, pneumococo, que é o Streptococcus pneumoniae, tá? Que é uma gram positiva, responsável 90% das pneumonias lobares em indivíduos de 30 a 50 anos. O mecanismo de ação desse tipo de pneumonia é uma multiplicação assim muita bacteriana, que obviamente vai levar um foco inflamatório, né, que é a resposta. Qual que é a complicação mais séria dela? O dano alveolar difuso. Obviamente hoje se trata ela com as vacinas, né, a pneumocócica 10 ou 23. Temos a pneumonia por Klebsiella, tá? Que é a Klebsiella pneumoniae, é uma grão negativa. Ela normalmente está mais presente em alcoólatras, tá? Ataca mais alcoólatras. Obviamente isso é devido a que os alcoólatras têm uma higiene oral precária e a Klebsiella pode, né, atacar, outras vezes por aspiração de secreções para os pulmões. E normalmente o álcool provoca inibição da fagocitose, o que leva a que a pleurite fibrinosa, olha, até a pleura está envolvida, e necrose intensa e formação de abscessos. Microscopicamente, né, vamos ter um exudato intraalveolar difuso com aumento de neutrófilos e macrófagos. Normalmente, para fazer o diagnóstico, tem coloração de Gram, né, como nós tínhamos visto, por ser uma bactéria Gram, mas pode ser desenvolvida também colorações que utilizem prata, tá? Que ela vai dar positivo com essas colorações com prata. A forma crônica dessa pneumonia por Klebsiella, ela torna, né, o tecido fibroso, uma fibrose extensa,
e a presença de múltiplos abscessos, que elas vão levar a uma bronquiectasia. Já tínhamos falado que é bronquiectasia, né? Aquela provocada por a hemófilos influenzae, que é gram-negativa, tá? Que normalmente é comum nas crianças, então as pneumonias por hemófilos é comum em crianças, elas podem desenvolver meningite, olha, isso é perigosíssimo, e o mecanismo de ação dessas pneumonias, né, é que elas se aderem ao epitélio respiratório pela secreção de enzimas que afetam e inativam os anticorpos ou as imunoglobulinas tipo A, tá? Que elas estão envolvidas com os processos pulmonares e alérgicos. Obviamente, a hemófilos, para ela conseguir se aderir ao epitélio, ela tem que ter muito chão, né? Ela tem que ser muito forte, tá? Ela tem uma patogenicidade maior. Normalmente, nos pacientes, ela vai provocar uma bronquite crônica, como uma bronquiectasia. Se normalmente, por causa, se essas causas de sorte, né, esse paciente ele tem alguma infecção viral, aí tem destrui o epitélio, né, e favorece a aderência, aquela aderência ao epitélio respiratório. Complicado. A pneumonia estafilocócica, né, obviamente através do Staphylococcus aureus, normalmente ela vai estar mais presente em pacientes hospitalizados do que na comunidade, as pneumonias da comunidade, presente em focos de hemorragia parenquimatosa, tá? Então, onde tem a hemorragia, ela vai estar presente, vai formar abscessos. O ruim dela é que invade a pleura, provocando pneumotórax e pneumatoceles, no caso. O quadro clínico, obviamente, falta de ar, de respiração de espineia, tosse, febre, a dor torácica pleurítica, e normalmente vamos observar nos exames leucocitose e bacteriemia. A pneumonia por legionela, normalmente ela é esporádica, às vezes já se tornou epidêmica quando se dá na comunidade. Normalmente atinge pacientes imunossuprimidos, tá? E os pulmões são comprometidos por os dois tipos que a gente viu de pneumonias, que invadem lesões, a lobar e a lobular ou broncopneumonia. Microscopicamente, ela se assemelha muito à pneumonia pneumocócica. E o exudato também vai ter neutrófilos, macrófagos, é livre de abscessos, ó. Esse aqui é diferente porque ela não vai provocar destruir o interstício e é livre de abscessos, tá, galera? Normalmente é responsável por 2 a 15% de todas as pneumonias adquiridas na comunidade com necessidade de hospitalização. Pneumonia por legionela. Ela não é muito comum no Brasil, mas é bom ter cuidado. Ela está frequente nas doenças pulmonares crônicas, atinge bastante fumador, imunossuprimidos e idosos. As manifestações clínicas iniciais: fadiga, cefaleia, falta de apetite, vômitos, diarreias, febre, depois eu falo a febre de legionela, graves como a tosse produtiva, febre elevada, dispneia, hipoxemia, tá? E isso nas 48 horas da evolução, né? Que esse paciente. Tratamento, obviamente, com antibióticos, com os macrolídeos, tá? E o diagnóstico por coloração de Gram, mas como tínhamos falado, pode ser coloração de prata. Aqui vamos a mostrar para vocês, no caso, a pneumonia por legionela, na figura A, estamos mostrando a presença da legionela como os pontinhos. Aqui, obviamente, ele foi feito por uma coloração pelo método de Diartelli, que é com prata, né? E no caso a figura V já é outro tipo de microscopia, no caso de transmissão, você observa como é que é a legionela, né? Observa, ela é esticada, observa aqui. Como ela vai provocar macroscopicamente, você vai ver que ela atinge bastante todas essas regiões, né? E se for no raio-x, observa como ela está invadindo tudo. Porque ela pode ser lobar ou pode ser broncopneumônica, né? Então observa como invadindo.
A pneumonia por pseudomonas é a pseudomonas originosa. Normalmente ela atende pacientes que já têm doenças pulmonares crônicas, pacientes com queimaduras, imunossuprimidos, aqueles que têm neoplasias malignas hematológicas, né, no caso aí leucemias. E normalmente o lobo inferior é sempre o mais atingido, assim, falando 90% dessas pneumonias por pseudomonas atingem única e exclusivamente assim o lobo inferior. Microscopicamente eles têm presença de exudato fibrino purulento, tá? Como podemos observar nessa fotomicrografia, tecido pulmonar, tá? Que podemos exudato inflamatório, todas as manchinhas roxas, é tudo que é inflamatório. Tem edema, tem fibrina, tá? Que são essas como as telinhas, os fiapinhos. E no caso, também vamos encontrar, né, os vacilos presentes. Obviamente que não dá para observar bem, mas eles estão presentes. Como tínhamos visto, né, são vacilos. Temos agora as pneumonias, que são, a gente chama por pneumonias ocupacionais, tá? Que elas se dão, né, por inalação de partículas. Uma delas é a silicose, inalação da forma cristalina de dióxido de silício, quartzo, pessoal que trabalha, né, com essas pedras, enfim, com esse material. Aí o que acontece, de forma rápida, esse silício vai ser fagocitado pelos macrófagos, mas não conseguem quebrar, porque são estruturas inorgânicas. Aí o macrófago morre e essa partícula de silício ela sai novamente. E assim vai, vem outro macrófago e come. E aí vai, sempre, sempre, sempre. Nunca acaba o problema. Tá? Então, como tem esse problema, aí tem ativação constante e quimiotaxia de macrófagos, né, para tentar ajudar isso, mas não vai solucionar. E aí vai ter processos de fibrose local. Aí vai ser ativado fatores de crescimento, TGF, PDGF e fibronectina. Normalmente essas pneumonias ocupacionais elas vão invadir os lobos superiores, tá, galera? Bronquite crônica. Normalmente tem se visto em homens de 45 a 65 anos, indicam que 20%, 20 a 25% tem a doença nessa faixa etária. A bronquite crônica é definida como uma tosse produtiva persistente por pelo menos 3 meses consecutivos em 2 anos, tá? O cigarro é o fator de risco mais importante para esse tipo, assim como poluentes aéreos, enfim, né, a parte ambiental. O que mais podemos observar? Na histologia, temos um aumento das glândulas secretoras do muco, né, qual leva a uma metaplasia dessas células caliciformes e fibrose da parede bronquiolar. E o cigarro, né, principal elemento que provoca esse problema sério de bronquite crônica. Vamos ter uma hipersecreção de muco, como tínhamos falado, né? Essa inflamação vai provocar infiltração, aumento de células TCD8, macrófagos e neutrófilos, não há presença de eosinófilos, tá? Observa aqui esse epitélio, e o que eu estou marcando em amarelo é todo o aumento de células secretoras. Observa aqui também nessa parte, você vê com as bolinhas aqui, é tudo célula secretora. Então a quantidade de muco é muito grande. Asma. A asma é caracterizada por uma broncoconstrição reversível causada pela hiperresponsividade a uma variedade de estímulos. Obviamente vamos ter a asma atópica, que vai ser causada por reações imunológicas mediadas pelo TH2 e a imunoglobulina E, tá? E vai ter caracterização por reações agudas imediatas. O que mais podemos observar? Os eosinófilos são células inflamatórias-chave, então você vai encontrar eosinófilos nessa asma. Obviamente vai ter também um remodelamento das vias aéreas, tá? Um espessamento da membrana basal.
e uma hipertrofia da musculatura lisa, né? A morfologia, os pulmões apresentam-se super estendidos devido a essa hiperinsuflação. Pode haver pequenas áreas de atelectasia, né, de colapso do pulmão. E microscopicamente vai ter oclusão dos brônquios e bronquíolos por tampões de muco, né, como vamos mostrar aqui na figura do lado. Observa aqui, né, tem todo o epitélio com o muco normal. Tá? Agora, se tem o asma brônquica, o que aconteceu? Teve um aumento dessas células caliciformes e uma formação exagerada de muco. Nelas vai estar presente grande quantidade de eosinófilos. Também vai ter o que? Também tínhamos falado da musculatura, também ela sofre um processo aumentado. Musculatura lisa é aumentada, né, no caso, por causa dessa produção excessiva. Bastante eosinófilos presentes. Essa asma atópica, normalmente, por exemplo, né, os processos frente a alergenos, por exemplo, né, que imaginemos, quando você vai cheirar uma flor, normalmente a flor tem umas substâncias, né, o pólen, que ele é um alergeno. Mas aí no nosso sistema respiratório, ele facilmente espirra, né, frente a essa interação, essa sensibilidade, mas ela volta ao normal. Agora, quando tem o asma atópico, já não tem mais volta. Aí vai iniciar o processo de quê? De broncoconstrição, edema e secreção de muco. E isso é o que causa, né, a dificuldade respiratória, né, essa falta de ar que vocês já conhecem. E que mediadores inflamatórios vão estar envolvidos? Leucotrienos, acetilcolina, histamina, prostaglandinas e o fator de ativação plaquetária. Isso leva, né, como vocês sabem, à morte. No caso, pode levar à morte. A fibrose pulmonar idiopática, ou também conhecida como alveolite fibrosante criptogênica, tá? Tem uma etiologia desconhecida. Ela apresenta fibrose intersticial difusa, que pode apresentar cianose e hipoxemia, né, em casos graves. Acomete mais homens do que mulheres, sendo que 2/3 dos pacientes têm mais de 60 anos. Macroscopicamente, você observa o pulmão na presença de pedras de calcamento na superfície da pleura, como vamos observar, e interiormente fibroses, né? Predominância nos lobos inferiores, ele vai ter áreas firmes, brancas, borrachentas. Presença de focos fibroelásticos, tá? Vai ter lesões. A inflamação intersticial, né, obviamente, vai ser dos septos alveolares. Normalmente vai ter presença de linfócitos, células plasmáticas, mastócitos, eosinófilos. O diagnóstico se dá através da biópsia pulmonar cirúrgica e do tempo de sobrevivência desses pacientes é de 3 anos ou menos, tá? Observa aqui, no caso, na imagem, mostrando, né, esses focos de fibrose inflamatória presentes. Aqui também mesma coisa, você vai percebendo. Tratamento, somente transplante do pulmão. Mas tem algumas moléculas que estão sendo desenhadas, como essa BIB-F 1120, a prednisona também e a ciclofosfamida, que elas têm tido um resultado frente a essa fibrose pulmonar. Tem a ciclofosfamida, né? Só que o problema é que ela é muito ruim, né, para a própria célula. Temos alguns trabalhos que saíram a partir, né, eficácia de inibidores da tirosina quinase na fibrose pulmonar idiopática, tá? Ela vai inibir esses receptores que estão envolvidos na fibrose pulmonar. Temos outros trabalhos também, né, usando prednisona, acetioprina e N-acetilcisteína para fibroses pulmonares. Temos agora o enfisema. O enfisema também é uma doença pulmonar, doença obstrutiva crônica das vias aéreas.
vai ter um aumento dos espaços aéreos nos brônquios terminais. A gente vai ter elas do tipo centroacinar, panacinar, acinar distal e regular. Tá? Normalmente a mais associada com tabagismo, né? Quando se fala em enfisema e tabagismo, é enfisema centroacinar. Temos também o panacinar, quando tem uma deficiência de alfa-antitripsina. E o mecanismo patogênico dele é que tem um aumento de uma enzima, né, que é uma protease celular, que causa esse desequilíbrio, que quebra, né, na verdade. Aqui só mostrando, né, que com uma dilatação dessa parte alveolar, aqui a centroacinar, que é enfisema por tabagismo, e aqui a panacinar provocado a deficiência do alfa-antitripsina. Normalmente, essa patogenia, obviamente, se forem pacientes com tabagismo, eles vão provocar grandes quantidades de espécies reativas, radicais livres, e isso vai provocar a inativação de antiproteases, né, que leva à deficiência funcional por alfa-1 antitripsina, e isso vai provocando um aumento da elastase neutrofílica, que leva à deficiência congênita. Então, os neutrófilos seguem e vão provocar um dano tecidual, né? E aumenta a elastase de todo esse... Tem uma dilatação, né, no caso desse alvéolo. Beleza, pessoal? Então, seria isso. A gente se vê na próxima. Galera, e não esquece que esse vídeo e todas as aulas do nosso material estão no nosso canal de YouTube, tá? Álvaro Galdos, tá? Te agradeço pela participação, deixa teu like, compartilha isso nos grupos, alguém que precise, e qualquer dúvida é só me chamar, você sabe onde me encontrar. Abraço, tchau, tchau, fica observando essa maravilha que é a nossa natureza.